Jesus poderia brotar, Jesus poderia surgir. Jesus poderia surgir. Da onde ele veio? Ninguém sabe, ele surgiu aí. Ele é alguém que surgiu. Jesus poderia ter surgido, de alguma maneira surgido, ele é Deus. Como Deus, ele poderia ter surgido de alguma maneira extraordinária, miraculosa. Não. Deus fez com que Jesus nascesse de um ventre, de uma mãe. Que coisa! Deus escolheu Maria como uma mulher virgem, bem-aventurada, como o anjo disse, você é bem-aventurada entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Foi o anjo que disse isso para Maria, e fez Jesus passar por todo o processo, inclusive da gestação. Que coisa, né? Jesus poderia ter surgido de outra maneira. Surgido. Apareceu a Jesus. Quem é Jesus? Ele surgiu aí. Não. Ele nasceu, foi gerado por Maria, né? Foi criado, foi alfabetizado. Já pensou? Que coisa, né? Que mistério, né? De Deus, que coisa maravilhosa. Deus deu o privilégio a Jesus de ter uma mãe. Olha só. Deus deu o privilégio a Jesus de ter uma mãe. E Deus deu o privilégio a Maria de ser mãe do Salvador, né? Amém, gente? Então, imagina, se já é um privilégio ser mamãe, né? Imagina a mãe do Salvador. Então, mamães, hoje é um dia muito especial. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar esse dia. Nosso tempo hoje é bem curtinho por causa da ceia que nós vamos ter daqui a pouco. Vamos ter 2 pequenas apresentações também para celebrar esse dia maravilhoso das mães. Amém? Vou deixar também os avisos para o final. Nós temos aí algumas coisas para acontecer nos próximos dias. Obrigado, minha irmã. Você não pode ficar de fora. Querido, eu quero ler com você um texto conhecido. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 27. Quem aqui se considera uma pessoa reclamona? Não sei se você vai ter coragem de confessar, né? Não, vamos julgar para alguém, vamos. Quem aqui conhece alguém reclamão? Pronto, ficou melhor, né? Você não vai assumir que é, mas você vai assumir que conhece, né? Faz igual Paulo quando queria falar da experiência que ele teve no terceiro céu, né? Ele fala, eu conheci um homem. Ele fala na terceira pessoa, né? Eu conheço um homem que teve no terceiro céu. Então, eu conheço alguém reclamão, né? Eu falei disso esses dias. A lamentação, ela é natural. É quando você queixa de si mesmo. Isso é lamentação. Agora, a murmuração é quando você queixa dos fatos, queixa da situação. A gente precisa tomar muito cuidado. Até no campo da energia, eu não sou físico, né, como o bispo Rodovalho, mas até no campo da energia, a reclamação, ela causa algo muito ruim. A física quântica tem muitas explicações sobre isso. Se você reclama, você cria um campo magnético negativo. A ciência está cheia de artigos científicos que falam sobre isso. Não precisa ser nem cristão para entender isso. Qualquer pessoa com um pouquinho de observação entende que a reclamação gera um campo magnético. Uma casa de pessoas reclamadoras gera um ambiente muito negativo. Gente que reclama muito, gente que só enxerga a vida do lado avesso, só consegue ver o negativo da história. Jesus disse assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha isso. O que Jesus ensina? Que o olhar determina quase tudo. Não são os fatos puros e simplesmente, mas a maneira de observá-los, a maneira de vê-los, a maneira de enxergá-los. Já existem experimentos científicos que quando uma molécula é observada, ela muda o comportamento. Olha que loucura, gente.
Só o fato dela estar sendo observada, a molécula muda o comportamento. E molécula está em tudo, está na água, está no corpo, está na planta, está no alimento. A observação muda o comportamento da molécula. O que é isso? A observação muda a maneira da molécula, das pequenas partículas se movimentarem. Olha que Jesus fala, se os olhos forem bons, o corpo tem luz. Tem gente que só vê a vida preto e branco, né? Negativo, mal. Só extrai o que é ruim. E tem gente muito otimista, né? Eu falo que o ideal é ser realista. Você não tem nem que ser negativo e nem otimista a ponto de negar fatos, negar a realidade. Mas você precisa ter um olhar mais positivo. Não estou falando sobre positivismo, mas isso é fé, amém, gente? Vocês sabem que até a Reforma Protestante, 1517, todas as músicas eram em tons negativos. O que é tom negativo? Dá um Lá menor aí, meu irmão. Vocês estão vendo que a música está assim, ó? As músicas, os louvores, eram todos em tons menores. A música cristã só começou a se tocar em tons maiores na Reforma. Quando a palavra de Deus entrou de verdade no coração das pessoas, quando as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, acesso, leitura pessoal da Bíblia. Quando nós, como civilização, deixamos de depender da interpretação bíblica de alguém, porque até a Reforma Protestante, toda interpretação bíblica era através da liderança da igreja. Era o que a liderança dizia, era o que era ouvido. E as cerimônias eram feitas em latim, imagina isso. Não tinha uma mensagem como agora, não tinha os cultos, as reuniões, né? Eram feitas em latim. Eram atos religiosos. E as canções eram em tons menores. Dá de novo um Lá menor aí, irmão. Olha aí. As músicas eram assim. Quando a Reforma veio, a palavra de Deus se difundiu na civilização, as músicas começaram a ser em tom maior. Dá um Lá maior aí, meu irmão. Aí, ó. Dá um Lá menor. Vocês estão percebendo? Agora dá um Lá maior, vai. Viram isso? Coisa, né? E hoje, boa parte das nossas músicas podem até começar num tom menor, mas elas seguem uma escala maior. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá vida, nos dá esperança. Quero ouvir um amém. Você não pode sair de um culto desse mais triste. Você tem que sair daqui mais feliz. Você tem que sair daqui mais cheio do Espírito Santo. Você tem que sair daqui com esperança, com fé. Amém ou não? Você tem que sair daqui olhando as coisas, a vida, os desafios, com olhos bons. Quero ouvir um amém. Com olhos positivos, com esperança, com fé. Esse é o desafio. A palavra de Deus, o que Jesus veio anunciar? Jesus veio anunciar as boas novas. Como é que você anuncia uma boa notícia? Em tom menor ou em tom maior? Tom maior. Ninguém conta uma boa notícia. Ninguém diz assim: irmão, caiu R$1.000 na sua conta. Irmão, acabou de chegar. Dá um Lá menor aí, meu irmão. Acabou de chegar R$1.000 na sua conta. Acabou de chegar R$1.000 na sua conta. Dá um Lá menor, um Lá maior agora. Acabou de chegar R$1.000 na sua conta. Não, brincadeira, irmão. Eu usei a expressão de dinheiro aqui, mas dinheiro não é a coisa mais importante da vida. É só porque é bom ver um Pix chegar, é ou não é, gente? Isso é. Vou dar a maior notícia que essa humanidade tem. Dá um Lá menor de novo, vai. Jesus vai voltar. Pode aplaudir. Mas a notícia foi dada errada, não foi, gente? A notícia boa com tom menor é ruim, não é? Dá um Lá maior agora.
Jesus vai voltar. A notícia é boa, mas o tom é menor. Querido Deus, a todo tempo Deus, a palavra de Deus está nos ensinando a mudar o nosso olhar, mudar a nossa maneira de ver, mudar a nossa maneira de interpretar os momentos que a gente está vivendo, mudar a maneira de assimilar as dores, as crises, os problemas que a gente vive, mudar isso. Muitas vezes você não pode mudar o fato, mas você pode mudar a maneira de ver o fato. Você não pode mudar a notícia, mas você pode mudar a maneira de enxergar a notícia. Você pode fazer isso. Muitas vezes os fatos não estão no seu controle, mas a maneira de enxergá-los, você tem controle sobre eles, sobre isso. Você não tem controle sobre o fato, mas você tem controle sobre os olhos. Você pode transformar os tons menores da sua vida em tons maiores. Você não pode mudar a música, mas você pode mudar o tom dela. Você pode mudar a maneira de cantar. Amém, gente? Você não pode mudar os fatos, mas você pode mudar. E vou dizer uma coisa para você: quando você muda o seu olhar, quando você muda a maneira de ver, quando você muda a maneira de falar, o ambiente, a atmosfera, o campo magnético altera. E isso favorece o milagre de Deus sobre a tua vida. Isso favorece o mover de Deus sobre nós. Quando nós mudamos a maneira de ver, a maneira de falar, a maneira de falar dos nossos filhos, a maneira de falar da nossa família, a maneira de falar da igreja, irmão, você pode enxergar, é aquela história, né? Esse copo está cheio ou está vazio? Depende. Você pode enxergar ele meio vazio ou meio cheio. Tudo está no olhar. Você pode dizer, esse copo está meio vazio. Você pode dizer, o copo está meio cheio, é o mesmo copo, é a mesma água. Mas o seu olhar muda tudo. Muda tudo. E olha o que diz aqui nesse texto que é tão conhecido. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Curiosamente, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Só que é uma pessoa que ganhou um segundo nome, que foi chamado de Israel, depois que passou por Peniel. Quem já fez uma revisão de vida sabe o que eu estou falando. Passa por Peniel, recebe um novo nome. Mas aqui, Deus está tratando a velha natureza e a nova. Ele está falando, por que reclama, ó Jacó? Por que queixa, ó Israel? Mas está falando para a mesma pessoa. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Em momentos da vida que você acredita que Deus não considera a sua causa, não considera a sua dor, há momentos que a gente está tão imerso no problema, na dor, na crise, que a sensação que a gente tem é que Deus está à parte. Dá uma sensação que Deus está olhando a gente sofrer assim, não está fazendo nada. E essa é a expressão do texto. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. É como se Deus não se interessasse pelo seu problema. É como se Deus não entrasse na sua batalha. Como se Deus não entrasse na sua peleja. Como se Deus não considerasse a sua dor. E eu estou aqui hoje, nessa manhã, para dizer, irmão, Deus considera sim, viu, irmão? Deus considera a sua dor. Deus se importa com a sua peleja. Aí talvez a sua resposta seja, tá bom, mas e aí? Então cadê Deus, né? Onde está o Senhor, né? Onde está o Senhor nessa causa? Onde está o Senhor nessa peleja? Onde está Deus? E o texto diz, o seu Criador, ele não se cansa e a sua sabedoria é insondável. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Quando a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é insondável, é que nós não entendemos, mas até o silêncio de Deus tem um propósito. Em momentos que Deus não responde a mim, não responde a você, não é que Ele está à parte, não é que Ele não considera a sua dor, não é que Ele não considera o seu momento. Ele, na sua infinita sabedoria, há momentos na sabedoria. Sabia que eu aprendi muito isso como pai? Depois que eu me tornei pai,
Eu vejo as minhas meninas, e olha que a diferença delas tem 7 anos de diferença. Mas elas brigam, vocês acreditam nisso? Uma com 10 e uma com 3. Elas brigam, irmão. 7 anos de diferença. Você fala, gente, uma tá num mundo, a outra tá no outro. Briga, irmão. Quem aqui teve um irmão que de vez em quando dava umas briguinhas na sua casa? Para não falar umas porradas mesmo, né, irmão? Tem uns que não teve briguinha lá. Eu imagino na casa do missionário Ramon, que era homem, né? Um tanto de homem, né? Era tiro, porrada e bomba, né, irmão? 6 irmãos. Meu Deus do céu. De vez em quando davam uns problemas lá. Irmão? Sério mesmo? Davam umas pancadas, né? As minhas meninas. Eu como pai, às vezes não faço nada. E não é porque eu sou negligente. É porque eu tenho que entender a crise. E muitas vezes aguardar a própria relação se consolidar, se ajustar, se entenderem. Eu não vou deixar atenuar, mas eu deixo elas resolverem. Eu deixo elas se resolverem. Não é porque eu não considero a vida delas, não é porque eu não quero o melhor para elas, mas elas precisam aprender a resolver os seus próprios problemas, suas próprias crises. Quando eu vejo que aperta, eu entro. Mas se eu vejo que está conseguindo chegar no equilíbrio da relação, eu deixa resolver lá. Está acontecendo. O sistema está se organizando. Isso aí faz parte. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Não é que Ele não nos considera, mas as situações que a gente precisa resolver. Familiares, pessoais, da igreja. Que Deus está à parte aqui. Olha o que a Bíblia fala. A sabedoria de Deus é insondável. Deus não entra, Deus permite que as coisas se acomodem. Nós precisamos assimilar as nossas dores, assimilar as nossas crises. Mas Deus não responde. É porque o silêncio de Deus fala. O silêncio de Deus fala. E Deus está permitindo que as coisas se equalizem na sua vida, no seu coração. Você está aprendendo a esperar, você está aprendendo a aguardar, você está aprendendo a confiar, você está aprendendo a depender de Deus. E se Deus entrar, você não vai aprender. Se o pai entrar, na próxima crise, primeiro grito vai ser: pai, mãe. Por quê? Porque o pai sempre intervenciona, o pai sempre entra. Ontem a gente vai ter um evento na escola da minha filha mais velha, e tem um grupo de pais, dos pais dos alunos que vão participar desse evento. Meu Deus, como eu agradeço pela igreja na minha vida, e pelo quanto eu e a minha esposa aprendemos como pais, porque você vê uns pais que não deixam o filho viver, de verdade. Não é que não tem que cuidar, mas você fala: meu Deus do céu, coitado desse menino. A mãe, o pai quer definir até meu Deus do céu, não deixa a criança ter autonomia. E Deus não é assim. Deus te dá autonomia, Deus te dá condições de escolha, Deus cria cenários para você crescer, evoluir, amadurecer, aprender a resolver crises, aprender a depender, aprender a orar. Amém, gente? Aprender a buscar, aprender a depender dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus não está à parte, Deus não está deixando você sofrer e está te vendo de longe. Tem gente que acha que Deus é masoquista e gosta de ver o sofrimento alheio. Não, meu irmão, não. Porque você precisa crescer. Você precisa aprender a orar, amém? Você precisa aprender a mover o mundo espiritual em oração. Você precisa aprender a botar os joelhos no chão. Você precisa aprender a repreender o diabo, a mandar embora enfermidades, a ter autonomia espiritual. Quero ouvir um amém. A viver a situação, a viver o problema. Jesus, quando estava dormindo no fundo do barco, e os discípulos estavam lá no meio da tempestade, por que Jesus não levantou? Porque Jesus estava dando autonomia para eles. Jesus estava ensinando-os a desenvolver a fé, a desenvolver a autonomia da fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus estava esperando eles criarem autonomia. Por isso que quando Jesus é chamado no meio da tempestade, ele diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei entre vocês? Jesus ainda dá um cajado nos discípulos.
A frase dos discípulos é: Jesus, não importa que pereçamos. Lembra disso? Não importa que pereçamos. Não é que Jesus não importa que eles pereçam, até porque ele estava também no barco. Se o barco afundasse, Jesus estaria também no barco. Não é que Jesus não se importa que eles pereçam, é que Jesus espera que eles tenham fé e autonomia espiritual para navegar em águas turbulentas e repreender a tempestade pela fé. Jesus está no barco e Ele quer que você desenvolva a capacidade de navegar em águas turbulentas e desenvolva a autoridade de acalmar a tempestade. Quero ouvir um amém aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus está no seu barco, irmão. Fala: não é porque o barco está em tempestade que Jesus não está. Digo, Ele está. Fala: e está dormindo ainda. Fala: e está dormindo. Fala para o teu irmão, fala: não é que Ele não se importa. Fala: ele quer ensinar você a desenvolver a sua fé, a desenvolver a sua autonomia. Fala, a ensinar você, Ele quer ensinar você a orar, a profetizar, a repreender a tempestade, a dar ordem para as ondas. Tanto que quando Jesus acalma a tempestade, olha a fala dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Ué, quem é esse? Já tinha 3 anos que eles estavam juntos. Já tinha visto Jesus ressuscitar morto, curar enfermo, curar leproso, curar coxo, curar cego. Quem é esse que até o mar o obedece? Era para você fazer isso. Jesus estava deixando você aprender a ter autonomia na tempestade. Irmão, se Jesus entrar na sua vida e acalmar todas as tempestades que você passa, Ele atrofia a sua fé. Você não se desenvolve, você não cresce, você não vê a mão de Deus operando através da sua vida. Um dos textos que eu mais recito na vida é Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, o seu poder que opera em nós, o poder de Deus opera em nós. Ele não opera lá e nós aqui, não, Ele opera em nós. O que aqueles discípulos tinham que fazer no meio da tempestade? Dar uma ordem para aquela tempestade. Ao invés de dar ordem para a tempestade, eles foram queixar com Jesus. Você não importa que nós pereçamos? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus quer desenvolver a tua fé. Fala: é por isso que Ele está deixando o seu barco balançar. Tem gente que está até tendo enjoo já, de tanto que está balançando o barco, né, irmão? Não, você não é obrigado a tolerar a tempestade, mas não é seu papel questionar Jesus. O seu papel é confrontar a tempestade. Ele já te deu autoridade. Ele já te deu autoridade. Não gaste o seu tempo e a sua energia questionando a Deus. Apenas use a autoridade que Ele te deu e vá acalmar a tempestade. Quem está entendendo aí, diz amém. Oh Deus, Tu não importa que pereçamos. Ei, estenda essa mão sua. Cadê tua fé? Estenda essa mão sua, dá uma ordem para essa tempestade calar aí. Dá uma ordem para esse mal sair da sua vida, em nome de Jesus. Cadê o homem de Deus, a mulher de Deus que Ele constituiu você? Não está na hora de questionar, está na hora de usar a fé que Ele já te deu. Amém? E aí o texto diz: Ele não se cansa e nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Isaías 40:29, Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pode aplaudir mesmo. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam.
Até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. Até os moços tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam bem alto como águias. Hoje você está recebendo um renovo de Deus. Hoje você está recebendo uma força nova de Deus. Hoje você está recebendo um óleo novo de Deus. Hoje você está recebendo uma palavra renovadora do céu sobre a tua vida. Hoje você está aprendendo a não gastar o teu tempo questionando a Deus. Você está aprendendo a se levantar e repreender a tempestade. Querido, olha para quem está do seu lado, fala: você tem autoridade sobre a tempestade. Fala: Jesus te deu autoridade para repreender a tempestade. Seja bem bravo com ele agora. Fala: abre essa boca sua, irmão, e repreende essa tempestade. Fala: para de ficar gastando tempo reclamando, questionando a Deus. Ó vida, ó céus, ó azar, ó vida, ó céus, ó... Você vai levantar tua mão, vai abrir essa boca. Seus vizinhos vão achar que você está ficando maluco. Tem problema não, essa maluquice é boa. Tem problema, os vizinhos vão achar que você está ficando doido. Quem está do seu lado vai achar que você está mais pentecostal do que antes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai dar um choque nessa tempestade pelo poder da palavra, pelo poder da autoridade do nome de Jesus que está sobre você. Sabe o que Jesus esperava? Jesus esperava acordar daquele sono só lá no final da viagem. E ele esperava que os discípulos o encontrassem e falassem: Jesus, o Senhor estava dormindo, a gente nem quis te incomodar, mas nós passamos por uma tempestade. E Jesus perguntar: ah é? E como é que foi? Ah, Jesus, quando aquelas ondas começaram a entrar no barco, nós ficamos em pé e começamos a fazer o que o Senhor nos ensinou e demos ordem para a tempestade acalmar. O Senhor acredita que acalmou? E Jesus ia dizer: é isso. Jesus ia dizer: é isso. Vocês aprenderam direitinho a ter autonomia, a ter fé, a parar de esperar ações do céu. Você vai mover o céu, você vai orar. Os céus, não é você que vai corresponder ao céu, é os céus que vai se mover pela tua fé. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O interruptor não está no céu, o interruptor está na terra, está na sua mão, está na mão de quem crê, está na mão de quem exerce a fé. Amém, gente? Não tá? Tem gente que é passiva. Ai, Deus não, será que Deus não vai fazer nada? Não. E será que você não vai fazer nada? Cadê tua fé? Cadê o cajado, Moisés? Estende o teu cajado, Moisés. Cadê o cajado, Moisés? Estende o cajado. Em Moisés perguntando: e agora, Deus? Soldados de Faraó estão chegando. Olha o mar que está à nossa frente. Eu é que tenho que te perguntar: cadê o cajado? Estende esse cajado. E Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu. Quando Josué questiona Deus: ei Deus, e agora? Olha o Jordão, como é que nós vamos atravessar? Aí Deus falou: vai, põe o pé aí no Jordão. Aí. Deus está sempre devolvendo o desafio para nós. Engraçado, né? Toda vez que nós questionamos: e aí, Senhor? Deus fala: e aí, meu filho? Nós estamos dizendo: Deus, e aí? E Deus está dizendo: e aí o quê? Uai, só vai deixar? Vai deixar o quê? É você. Está contigo. Está contigo. A autoridade da terra está na mão do homem. Vai lá, faz, executa, exerce a tua fé. E eu vou com você. Eu estarei contigo. Vai, toma a decisão, faz o que tem que ser feito, e eu vou com você. Quero ouvir um amém. Quem vai renovar tua força aí? Quem vai exercer tua fé? Fica de pé no seu lugar. Dá um aplauso forte ao nosso Deus.